Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. É reações orgânicas 4, é reações de eliminação. É terceiro ano INEC, uma aprovação, tá? Até rimou. Tá? É reação de eliminação com nossa aprovação, beleza. São as reações orgânicas, pessoal. Em aulas anteriores, nós já trabalhamos as reações de substituição, que é entrada e saída de ligantes. Reações de adição, que é só entrada de ligantes. E nós vamos então estudar as reações de eliminação, que é só saída de ligantes. Então, normalmente nas reações de eliminação ocorre a formação de compostos insaturados, certo? Elimina, tá, substâncias ou grupo de elementos para formar um composto insaturado. Então, nós vamos ver as principais reações de eliminação para esse vestibular, beleza? E nós vamos começar justamente falando, pessoal, de uma das reações mais importantes aí para o Enem, tá? As reações envolvendo álcoois. Tem duas reações envolvendo álcoois importantes. Uma é a oxidação, que será a nossa próxima aula, e as reações de desidratação. Toda vez que falar em desidratação é uma eliminação, está eliminando água, né? Essa desidratação em álcoois, ela pode acontecer de forma intramolecular ou intermolecular. Vamos aprender esse prefixo. Intra significa dentro da própria molécula. Então, nesse caso, vai produzir alceno. E a intermolecular, que é entre moléculas, vai produzir éter. Então, nós vamos ver separadamente cada uma delas e as suas particularidades. Então, prestando atenção nessa reação, pessoal. É uma das reações muito cobrada em vestibulares. Vamos começar aqui, então. Tá? Olha aí, ó. Mais um aqui, um complemento para a gente apresentar para vocês. Mas nós vamos falar cada uma delas separadamente, ó. Desidratação de álcoois. As reações de desidratação de álcoois ocorrem com a saída de uma molécula de água. Olha aí, a saída de uma molécula de água, que pode ser de origem intra ou intermolecular. E a formação, lógico, de um alceno ou éter. Já falamos, né? Olha aí os tipos. Desidratação intramolecular, aparece mais uma informação, ó. Como é intramolecular, pessoal, vai utilizar apenas uma única molécula de álcool. Então, vai ser desidratado uma molécula de álcool. Então, nesse caso, produz um alceno. Agora, a desidratação intermolecular utilizam duas moléculas de álcoois. Duas moléculas de álcoois. Nesse caso, a formação de um éter. Certo? Inter é entre, então tem que ter duas. Intra é uma molécula, produz alceno. Então não esqueça disso, tá? Desidratação intramolecular e a intermolecular. Professor, mas eu não entendi como é que ela acontece, essa desidratação. Vamos aprender agora. Eu falei que nós vamos abordar cada uma delas separadamente. Separadamente. Olha só aqui, ó. E olha a dica INEC aí, ó, para as reações de desidratação de álcool. Olha só o que acontece, pessoal. Tá? Só para se ligar mesmo. Muitas vezes é pedido na questão o que é produzido. Às vezes não é nem para fazer a reação. Então, desidratação de álcool, nós temos dois casos, né? A intramolecular e a intermolecular. Tem que fixar isso aí, pessoal. Desidratação de álcoois, intra e intermolecular. Na intramolecular produz o quê? Olha aí, produz alceno e libera água. Da intramolecular. E na intermolecular vai produzir o que? Éter, também liberando água, certo? Então, por isso que é uma reação de eliminação. E olha que o esquema de uma reação de eliminação, como eu falei para vocês, é só saída de ligantes, ó. Aqui, por exemplo, saiu o ligante A e o ligante B, ó. Quando esses dois ligantes saem, o composto que era saturado passa a ser o que, ó? Insaturado. Isso aí é a regra geral das reações de eliminação, tá bom? A reação de substituição é entrada e saída de ligantes. Adição é só entrada e eliminação é só saída de ligantes. Bom, vamos conhecer então, ó, mais uma vez aqui uma dica ilustrando com uma reação aqui. Preste atenção. E vai ter uma questão hoje que nós vamos fazer baseado nessa reação. Está aqui a reação de eliminação, que eu expliquei agora há pouco. E olha aqui, ó, digamos que eu tenho um haleto orgânico reagindo com uma base forte.
pode ser hidróxido de potássio, hidróxido de sódio. Base forte são bases de elementos da família 1A e 2A. Olha o que aconteceu aqui, ó. O potássio sai com a parte mais reativa, que é o cloro, para formar o quê? Cloreto de potássio. E aí sai a água, ó. Olha aí, eliminando água também, ó. Sai hidroxila com hidrogênio. Quando isso aqui sai, ficou o quê? Um composto insaturado, pessoal. Então nós vamos precisar desse esquema dessa reação para fazer uma questão ainda hoje, tá? Uma questão de vestibular. Na verdade, as questões de vestibulares a respeito de reações, pessoal, não são difíceis, não. Partindo do princípio que você saiba o que é produzido, tá? Na minha opinião, as reações orgânicas são mais fáceis do que as reações inorgânicas. Beleza? Então vamos lá. Agora nós vamos apresentar, né, as regras de desidratação dos álcoois. Preste atenção que agora é show de bola. Agora é como se ele estivesse pedindo um composto. Qual o nome do composto obtido a partir da reação da desidratação de um álcool? Vamos lá. Pessoal, eu já falei para vocês que as reações elas tendem a acontecer no ponto vulnerável da molécula. Ponto vulnerável da molécula. Que ponto é esse, professor? É onde é mais fácil acontecer a reação, pessoal. A reação ela tende a acontecer no ponto mais fácil. No caso da desidratação de álcool, nós vamos seguir uma regra de um cidadão chamado Zaitsev. O que é que diz essa regra? Tá? Diz que vai ser eliminado água, com certeza, certo? Então a hidroxila irá se ligar preferencialmente, não é obrigatoriamente, preferencialmente com o hidrogênio do carbono vizinho menos hidrogenado. Vamos explicar isso aqui melhor. Olha aqui eu tenho um álcool, tá? Inclusive é o 2-butanol. Aqui está a hidroxila. Então eu tenho dois carbonos vizinhos à hidroxila. Tem esse com 2 hidrogênios e tem esse aqui com 3 hidrogênios. Então, segundo a regra, pessoal, onde é mais fácil acontecer a saída da água? É a hidroxila, ó, que está aqui. Aqui você tem a hidroxila se juntando com esse hidrogênio do carbono vizinho menos hidrogenado. Ah, professor, então quer dizer que nunca ela vai se juntar com esse outro? Eu não falei nunca, eu falei preferencialmente, pessoal. É como, na verdade, nós temos duas vias reacionais. A que segue a regra é como se fosse produzido 95% de um alceno. E o outro, que contraria a regra, produz só 5%. Então, numa indústria, é lógico que vamos procurar sempre o melhor rendimento da reação. Então, pessoal, se liga aí, ó, quando vem a questão assim, como nesse composto, que é o 2-butanol, forneça o nome do composto principal obtido a partir da desidratação do 2-butanol. Com certeza siga a regra. Agora você pode dizer assim, pode ser produzido o alceno? Poder pode, mas não é o que segue a regra, não é o que está em maior proporção, pessoal. Então como é que é a regra? A hidroxila irá se juntar com o hidrogênio do carbono vizinho menos hidrogenado, que é esse aqui, ó. Vamos lá, de novo, ó. Quem é o carbono vizinho à hidroxila? Nós temos esse com 3 hidrogênios, ó. E carbono aqui vizinho à hidroxila tem esse outro, com 2 hidrogênios. Então ela vai preferir sair aqui, ó, e vai sair, olha só. Olha aí, o carbono menos hidrogenado está marcadinho aí, ó. Sai aí, ó, olha só, saindo, certo? E vai produzir com certeza um alceno, ó, libera água, certo? Libera com certeza, vai liberar água, certo? Ok? Eliminou a água, pode ver, ó. Eliminou a água e produziu um alceno, que é o maior rendimento. Se ela saísse com esse outro hidrogênio, ia produzir um buteno. Aí seria só 5%. Então esse aqui é o de maior proporção, que é o 2-buteno. Beleza? Bom, isso foi a desidratação intramolecular. Segue a regra de Zaitsev. Mas nós temos também a desidratação inter. Inter já está dizendo que é entre moléculas. Entre moléculas. Então, a molécula eliminada vem de 2 moléculas de álcoois, que podem ser iguais ou diferentes, não interessa, mas tem que ser 2. A hidroxila de um álcool junta-se com o hidrogênio da molécula do outro álcool e forma água. Vamos lá então, ó. O produto nós já sabemos, pessoal. A intramolecular produz o que? Alceno, mas a intermolecular vai produzir um éter. Ele pode pedir o nome do composto ou pode pedir só o produto que é obtido, né?
Olha aí, eu tenho duas moléculas de álcoois. Que álcool é esse, professor? Aqui você tem o etanol, ó, duas moléculas de etanol. É lógico, se eu utilizar duas moléculas do mesmo álcool, eu vou obter um éter simétrico. Se eu utilizar duas moléculas de álcool diferentes, eu vou obter um éter o quê? Assimétrico. O que é um éter simétrico? Aqui está o oxigênio, é quando esse radical é igual ao outro. Isso só vai acontecer se a desidratação for duas moléculas do mesmo álcool. Agora, álcool diferente vai dar um éter assimétrico. Há um detalhe também, né? Ó. A desidratação intramolecular, pessoal, ocorre a uma média de 170 graus. A intramolecular. A intermolecular é uma temperatura mais baixa, 140 graus Celsius. O ácido sulfúrico aqui é o agente desidratante, ele não participa da reação, o catalisador. Então aqui eu tenho o etanol, ó, duas moléculas de etanol. Aí eu posso pegar tanto a hidroxila desse com hidrogênio desse, ou então ó, a hidroxila desse aqui com hidrogênio do outro. Ó. Certo? Na verdade, ó, vai sair só a água, viu? Que eu circulei aqui, mas vai sair somente a água. Certo? Deixa eu ver se eu conserto ela aqui. Vamos ver aqui. Olha aí, só vai sair a água. Então, ó, é essa aqui, ó. O oxigênio fica do lado de fora. Beleza, agora ficou legal. Quem sabe faz ao vivo. Olha, agora ficou legal, ó. Saiu a molécula de água, pessoal. E aí ficou esse oxigênio fora, ó. Aí ele vai se juntar com outro radical para dar justamente o éter, ó. O éter, certo? Como eu falei, eles podem pedir o nome do éter. Nós vamos fazer até questões com essa reação aqui. O éter aqui é o etoxetano, também conhecido como éter dietílico, porque tem dois radicais etil. Certinho? Então a desidratação intermolecular é sempre entre duas moléculas de álcoois. Pode ser de álcool diferente ou de átomos iguais, de álcoois iguais, de moléculas iguais, como nesse caso aqui. Bom, vamos mostrar aqui, né, essa mesma reação numa outra visão aqui, né, para a gente fixar a mesma ideia. Desidratação intermolecular. Já sabemos que utiliza quantas moléculas de álcoois, pessoal? Duas moléculas de álcool e que produz éter. Certo? Aí está o catalisador, o agente desidratante. Olha aí, ó. A mesma reação, né? Eu vou colocar agora assim, ó. E eu já marquei aqui até a água, ó. H2O, H2O. Tirando a água, pessoal, é só juntar o que sobrou. Aqui você tem duas moléculas de etanol. Duas moléculas de etanol, ó, tirou a água, produziu o quê? Etoxetano, também chamado de éter etílico, ou éter dietílico. E essa reação ela ocorre, como eu falei, a 170 graus Celsius em média. Ok? E liberou água, lógico, né? Liberou água. Beleza, pessoal? Então aqui acontece a 140 graus Celsius. 170 é a desidratação intramolecular. A intramolecular precisa de uma temperatura maior. Mas essa aqui eu vou até colocar, né? A temperatura, tá? Aqui vai acontecer, olha só. Vou pegar essa temperatura aqui e colocar para vocês, certo? Ela acontece, essa temperatura é importante, viu? Lógico que a reação nós já sabemos que vai ser produzida aqui, né? O éter. Mas as condições em que ela é feita, ela é importante. Só em ter duas moléculas de álcool, já são, com certeza, uma reação intermolecular. Agora sim, ó, ficou completinho. Ó. Ocorre, então, a 140 graus Celsius em média, certo? E libera água. Lembrando que é muito comum a nomenclatura dele, pode pedir a nomenclatura. Ó. Etoxetano é a mesma coisa que éter dietílico, porque tem dois radicais etil. É um éter simétrico, porque eu utilizei duas moléculas do mesmo álcool. Se fosse duas moléculas de álcool diferentes, por exemplo, fosse o metanol com etanol, aí ia dar metoxetano, certo? Então, como é que vem a questão envolvendo essa reação? Que é uma reação famosa, né? Que composto é obtido a partir da desidratação intermolecular do etanol. Aí não tem como você confundir. Se ele falou intermolecular, você tem que utilizar duas moléculas de álcool. Agora, se fosse algo diferente, desidratação intermolecular do metanol com o etanol, ele teria que citar o nome. Quando ele fala só desidratação intermolecular do etanol, já está subentendido que são duas moléculas de álcoois, certo? Lembrando para vocês, né, volto a repetir,
É uma das grandes reações em vestibular. Desidratação de álcool. E não esqueça, pode ser intra, produzindo alceno, ou intermolecular, produzindo um éter, beleza? Bom, vamos a outro tipo de eliminação, tá? Envolvendo dibrometos ou dialetos. Eu coloquei dibrometo, mas aqui porque eu reagi com bromo, mas poderia ser com cloro, né? Poderia ser melhor colocar dialetos. O que é dialetos? Dois halogênios. Vou até colocar aqui, porque a gente pensa que vai ser só com bromo, né? Se eu colocar dessa maneira, ó. É melhor colocar assim, pessoal. Dialetos. Dialetos. O que é dialetos vicinais? Professor, essa palavra vicinal eu nunca tinha visto na minha vida. Pois vamos lá. Vicinal lembra vizinhos, vizinhos, certo? Ou seja, os dois halogênios estão em carbonos vizinhos, tem que estar em carbonos vizinhos, beleza? Eu coloquei agora dialeto que pode ser com bromo, pode ser com cloro, beleza, pessoal? São halogênios. E ocorre sempre, sempre na presença do zinco. O zinco aqui vai reagir, ó. O zinco ele vai sair com os dois bromos e produzir, sabe o quê? Dibrometo de zinco, né, que é um sal. Brometo de zinco, né, é um sal, beleza? Então, quando sair, pessoal, quando sair esses dois halogênios aqui, ó, que estão marcadinhos, ó, vai ficar uma dupla aqui, ó. Por isso que caracteriza uma reação de eliminação. Tá aí dizendo, ó, a eliminação dos halogênios. Os halogênios são eletronegativos. O que é eletronegatividade? Tendência a atrair elétrons, certo? Lembra a família 7A? A família 7A tem 7 elétrons na camada de valência, então estão loucos para ganhar um elétron. E é facilitada pela ação de um metal, ó, no caso aí o zinco, ó, que é eletropositivo. Aí vai dar certinho, por isso que vai formar um composto iônico. O zinco é positivo e o halogênio é negativo, composto iônico. Certo? Composto iônico. Vamos lá fazer a reação, ó. Então, como é que pode se perguntar numa questão de vestibular, tá? Sem mostrar a reação? Porque composto é obtido a partir da reação do 1,2, aqui é 1,2 de bromo butano, reagindo com zinco. Pergunta vem assim, aí já mata a metade da população, se vier dessa maneira. Então você monta, ó, 1,2, justamente porque os halogênios têm que ficar em carbonos vizinhos, ó, dialetos vicinais, ó. Sai o hidrogênio, ó, sai os dois bromos com o zinco, ó, olha aí. Saiu, até coloquei em cor azul aqui, ó, saindo com zinco, ó, brometo de zinco. Na hora que sai esses dois bromos, obrigatoriamente tem que ficar uma dupla aqui, pessoal. Tem que ficar uma dupla. Produzindo quem? O 2-buteno. 2-buteno é o nome desse composto, certo? Ok? Eu vou aproveitar, inclusive, né? Eu vou colocar, pessoal, tá, o nome desse composto, né? Vamos ver aqui, ó. Se eu coloco o nome desse composto aqui, né? Porque quem sabe faz ao vivo, né? Vamos colocar o nome desse composto aqui, tá bem aqui. Aproveitar esse aqui, já está o nome 2-buteno, que vai ser produzido lá também, ó. Não tem problema, ó. Olha aí. Porque é onde ele cobra a parte envolvendo nomenclatura, certo? Então 2-buteno aqui, ó. Pronto. Ficou legal aqui, né, ó. 2-buteno. Professor, aproveite e coloque o nome desse aleto aí, desse dialeto. Vamos colocar também. Olha aí. Vamos colocar esse dialeto. Vou aproveitar e fazer isso, ó. Tá? Porque é muito cobrado nomenclaturas, pessoal. Então, o nome desse composto, aproveitar e colocar aqui, ó. Será chamado de 1,2, olha aí, dibromo, certo? Dibromo butano, porque aí só tem ligações simples, não é? Butano. Eis o nome do aleto orgânico. Eis o nome do aleto orgânico. Então vamos colocar ele para cá. Então está aí. Pois é assim que vai ser perguntado em vestibular, ó. É reação simples, mas ela é importante, ó. Então, que composto é obtido a partir da reação do 1,2 de bromo butano com zinco? Aí vai produzir o que? O 2-buteno. E vai liberar brometo de zinco, que é um produto, pessoal, secundário da reação. O composto principal é o alceno. Por isso que isso aí é um dos métodos de obtenção de alcenos. É um dos métodos de obtenção de alcenos, certo?
Então, a reação de eliminação. Por isso que eliminou e formou um composto insaturado. É o padrão das reações de eliminação. Vamos agora para outra. Olha só. Agora, a eliminação de hidrogênio. Quando se fala eliminação de hidrogênio, é a mesma coisa que falar desidrogenação. É tirar hidrogênio. Assim como desidratação é tirar água. Certo? Tá aqui, ó. Eliminação de hidrogênio, tá, de um alcano produz o alceno. Lógico, tá aqui, ó. Aqui está o alcano, tá? O nome dele é o etano. 2 carbonos é et com ligação simples é ano. Etano. Eu estou eliminando esses 2 hidrogênios. Estou eliminando esses 2 hidrogênios, produzindo o alceno. Qual é o alceno? O eteno. Certo? É uma das maneiras de obter alceno em laboratório. Ele libera água, desculpa, libera hidrogênio. Então ocorreu aí, pessoal, a eliminação de uma molécula de hidrogênio. Lógico, na presença de calor e um catalisador específico, normalmente um catalisador metálico, né? O níquel, o paládio, mas precisa de um catalisador, certo? Então é uma das maneiras de produzir alcenos em laboratório a partir de alcano. A desidrogenação, que é a mesma coisa que eliminação de hidrogênio, certo? Eliminação de hidrogênio, beleza? Conhecemos mais uma reação de eliminação. Porém, eu continuo dizendo para vocês que dessa aula de hoje, eu queria muito que vocês aprendessem a principal reação da aula de hoje, sem dúvida alguma, é a desidratação de álcoois, pessoal. Essa você vai ter que aprender, tá? Lógico que não poder só mostrar essa reação, tem que mostrar as outras reações também. Mas em termos de importância, não estou falando nem importância para a indústria, né? Importância para o vestibular, a desidratação de álcool é a reação. É a reação. Bom, vamos a outra desidratação. Meus amigos, nós temos também a desidratação de ácido carboxílico. Ácido carboxílico. E eu posso ter também aqui a inter ou intramolecular. Certo? A mais comum é a intermolecular, que acontece entre 2 moléculas de ácidos. Aqui, ó. Eu tenho esse R representa carbono, tá? Pode ser 1, 2, 20, não me interessa. Mas eu tenho 2 moléculas separadas aqui de ácido carboxílico. Então, sob aquecimento e na presença de um desidratante, que pode ser um desses aqui, ó, chamado agente desidratante. Pode ser o P2O5, pode ser o ácido sulfúrico ou o ácido ortofosfórico. Qualquer um deles atua como agente desidratante, um catalisador. E sob aquecimento, ó, ocorre a formação de anidrido de ácido carboxílico. Está aqui a reação, ó. Veja bem, eu peguei aqui 2 moléculas de ácido carboxílico e tirei a água, ó. H2O, circuladinho aqui, água. Na hora que eu tirar a água, pessoal, eu vou juntar esse oxigênio, ó. Isso aqui você vai ter C-O ou H, né, ó. Tirou a molécula de água, C-O, os 2 C-O e o oxigênio que sobrou, ó. Toda vez que você tiver um oxigênio ligado a 2 C-O, você tem um caso aí de anidrido. O nome do anidrido vem do ácido. Por exemplo, se fosse assim, desidratação intermolecular do ácido etanóico, produz anidrido etanóico. Certo? Ok? Você só tem que lembrar daquela passagem lá da isomeria. Não sei se vocês estão lembrados que eu coloquei lá, tá? Que o ácido butenodioico é chamado de ácido maleico e fumárico. O maleico é a forma cis e o fumárico é a forma trans. Lá naquele ácido, somente a forma cis se desidrata, que é o maleico. Porque as hidroxilas vão estar do mesmo lado, como se fosse aqui, ó. O ácido fumárico, que é a forma trans, não se desidrata. Por quê? Porque as carboxilas vão estar em lados opostos. Estão lembrados? Transverso, transversal em lados opostos. Ligantes iguais em lados opostos. Então não pode esquecer porque é uma reação clássica, né? Vai dizer lá, por exemplo, assim: a desidratação do ácido fumárico produz anidrido fumárico? Falso. Porque o fumárico é a forma trans e a forma trans não se desidrata. Agora, se vem assim: a desidratação do ácido maleico produz anidrido maleico, aí é verdadeiro. Por quê? Porque o ácido maleico é a forma cis. E se é a forma cis, as hidroxilas vão estar do mesmo lado, pessoal. Então se desidrata. Tá? Eu queria fazer essa ressalva aí, lembrando aí da isomeria, que nós falamos dessa reação lá na isomeria. Porque o exemplo clássico de isomeria geométrica, sem dúvida alguma,
é o ácido maleico e o fumárico. Não esqueçam, entre maleico e fumárico, quem é o menor nome? Maleico. Entre cis e trans, quem é o menor nome? O cis. Então, maleico é a forma cis, fumárico é a forma trans. Aprenda dessa maneira, tá bom? Bom, se tem a desidratação intermolecular, com certeza vai ter a desidratação intramolecular. Então, mais uma vez, se é inter, que é a mais comum, é com duas moléculas de ácido. Pode ser duas moléculas do mesmo ácido ou de ácido diferente, pessoal. Professor, e se fosse de ácido diferente? Por exemplo, o ácido metanóico com etanóico. Aí ia formar o anidrido metanóico e etanóico. O anidrido segue a mesma nomenclatura do ácido, pessoal, que originou ele. Todos os anidridos são obtidos a partir da desidratação de ácidos. Certo? A palavra anidrido, olha só como é interessante. Ó. Se você for ao dicionário de química mesmo, anidrido significa dizer sem água. Anidro, por exemplo, álcool anidro. Já viu essa palavra? Álcool anidro é o álcool sem água, pessoal. Certo? É o chamado álcool puro. Porque esse álcool que é vendido, por exemplo, em farmácia, tem lá álcool 96%. A porcentagem é em volume. Então significa dizer que tem 96% de álcool e 4% de água. Pronto, vamos pegar um que está em moda aí, né? O álcool 70. Álcool 70, né? Todo mundo está usando o álcool 70. Significa dizer o quê? Que é 70% de álcool e 30% de água, a composição básica. Mas temos álcool 70 que vem com aloe vera. Ah, isso é outra coisa, eu estou falando só do álcool. Aí já é uma mistura. Poderia ser, por exemplo, álcool 70, pode ter, por exemplo, 28% de água e 2% de um outro produto, né? Para colocar um odor, por exemplo, né? O aloe vera é muito comum, né? Aí é outra mistura, mas eu estou falando só o álcool. Quando fala em álcool 70, é 70% de álcool e 30% de água, tá? O mais comum é o álcool 96, que é o álcool vendido em farmácia, né? Mas esse não é legal para passar nas mãos, né? E outra, pessoal, muito cuidado, né? Às vezes a gente relaxa em casa com produtos químicos, né? Eu sei que muitos de vocês têm irmão pequeno, tá? Tem idoso em casa, então muito cuidado com esses álcoois, né? Sabemos que nessa pandemia ele se faz necessário aí, tá? Mas cuidado com crianças e com idosos tem que ser redobrado. É porque a gente não está em um posto de saúde, um pronto-socorro, para você ver inúmeros acidentes com produtos caseiros, que quando não matam, deixam sequelas para o resto da vida. Então, cuidado com os animais também, certo? Animais, criança e idoso, tá? O idoso, o animal, uma criança, tem que ser tratado como você vai tratar uma criança mesmo, certo? O idoso tem que ser tratado como se fosse uma criança. Ele é teimoso igual uma criança, tá? A visão não está legal, troca os medicamentos, inclusive. Então, trate o seu idoso como se você estivesse tratando uma criança. A criança requer cuidados, na verdade o idoso também, pessoal. Tá? Vá por mim. Você vai ser feliz, com certeza, fazendo isso. E tratar seus animais de estimação, né? Lógico, se você tem um animal, está dizendo de estimação, tá? Seu companheiro ali em casa. Então, trate bem, tá? Não deixe produtos químicos próximos, por exemplo, embaixo de pia. É muito comum as pessoas deixarem produtos de limpeza embaixo da pia, certo? Esses produtos de limpeza, só voltando aqui à tese, né? As embalagens são bem coloridas, pessoal. Chama a atenção, tá? De crianças, principalmente de animais, principalmente de criança, né? Que está começando a caminhar. Então chama a atenção e eles vão manusear essas substâncias. Então muito cuidado mesmo. Sim, vamos lá. Então, desidratação intermolecular de ácido carboxílico. Vamos ver a intra. Se é intramolecular, tem que ser apenas uma única molécula. Olha aí, pessoal. Agora é intramolecular. Veja que só tem uma. Aqui eu coloquei foi o ácido mesmo, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? É o ácido butanol-dioico, porque tem duas carboxilas, ó. Aí eu tiro a molécula de água, certo? E aí forneço aqui o anidrido. Agora, olha a ideia aqui, ó. A intermolecular produz anidrido de cadeia aberta. Aqui não, cadeia fechada. Pode ver, ó, um anidrido cíclico. Aqui é um anidrido cíclico, certo? É um anidrido cíclico, certo? Professor, aqui, ó, os ácidos dicarboxílicos, para ser desidratação intramolecular, tem que ser dicarboxílico. Se desidratam com maior facilidade, né, do que a intermolecular, obtendo como produto o anidrido cíclico. Vamos aproveitar e colocar o nome desses compostos, né?
Vamos aproveitar, porque quem sabe faz ao vivo. Eu não coloquei aqui o nome deles, mas vamos aproveitar aqui, pessoal, para colocar o nome dele aí, ó. Vou aproveitar e colocar o nome desses dois ácidos, que é importante. Muitas vezes são perguntados aí, certo, é o nome do ácido. Vamos aproveitar e colocar, porque quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, eu vou colocar bem aqui, tá bom? Esse primeiro, pessoal, é um ácido conhecido, sabe como? É um ácido dicarboxílico, né, com 4 carbonos. Então você vai colocar assim, ó, ácido. Como são 4 carbonos, ó, é but. Ligação simples an, butanó dioico. Dioico, butanó dioico. Aí vai formar o que, professor? Vai formar, para aproveitar aqui, ó, vai formar, sabe o que? O anidrido, que é um anidrido cíclico, que vai receber o mesmo nome do ácido, ó. Vou colocar ele bem aqui, tá? Aqui é o anidrido, não é mais ácido carboxílico, é o anidrido butanodioico, certo? Butanodioico. Pronto, aí ficou muito legal agora, ó, de você entender essa reação, certo? Então, como é que pode vir a pergunta? Que composto é obtido a partir da desidratação do ácido butanodioico? Estão vendo aqui o ácido butanodioico? Ó? Olha aqui ele, ó. 1, 2, 3, 4. É but. Ligação simples é an. Dioico porque são 2 carboxilas. Então, veja que é uma única molécula aí, pessoal. É um ácido dicarboxílico. Para ser intramolecular tem que ser uma molécula, ó. Aí na presença de calor e um agente desidratante, no caso aqui o P2O5, ocorreu então a produção do anidrido butanodioico, que é um anidrido cíclico, certo? Já na outra, ó, só voltar aqui, na intermolecular, certo? São 2 moléculas de álcoois, 2 moléculas de ácido carboxílico, ó. Aqui, veja que não tem, ó, por isso que formou um anidrido acíclico, ó, tá? Aqui produz o anidrido, vou até colocar assim. Toda vez que a desidratação for intramolecular, produz um anidrido acíclico. Acíclico, certo? Quem sabe faz ao vivo, eu já falei para vocês isso, né? Aqui produziu um anidrido acíclico. Vou colocar aqui ele. Por que produziu um anidrido acíclico? Por quê? Porque foi uma desidratação intermolecular. Intermolecular, beleza? Porque se for intramolecular, tem que ser um ácido dicarboxílico. Não tem como você confundir, ó. Tá, a cadeia aberta eu só fiz fechar, aliás, coloquei aqui a hidroxila, né, ó. Juntamente com a água, tirei a molécula de água, aí ficou, ó. Esse carbono está aqui ele com C duplo O, esse carbono está aqui ele com C duplo O. E esse oxigênio está aqui ele, ó. Então forma um anidrido, tá, de cadeia fechada. E como eu já falei para vocês, anidrido significa dizer sem água, sem água. Beleza, pessoal? Olha só, nós vamos fazer o seguinte, nós temos 20 questões para serem realizadas na próxima aula. Dessa reação de eliminação, dessas reações que nós estamos trabalhando hoje, certo? Em sala de aula também seria a mesma coisa se fosse presencial. Primeiro eu apresento as reações, depois a gente lança uma lista ou faz as questões do material. Não é assim que acontece em sala de aula? Pois bem, então eu dividi essa aula em 2 momentos. Hoje foi a aula teórica, certo? A próxima semana nós vamos fazer a aula prática. Meus queridos, da aula teórica de hoje, mais uma vez eu peço, olha só, estou pedindo para vocês, né? Que vocês aprendam, todas as reações são importantes, mas a mais importante, aqui está, por exemplo, pessoal, no final desse curso de reações eu vou listar as 10 reações mais importantes para o vestibular. Normalmente no Enem cobra uma dessas 10 que eu apresento. Mas a gente tem que falar das outras, porque as zebras acontecem, né? Mas dessa aula de hoje tem uma que está entre essas 10. Entre essas 10. Qual é? É a desidratação de álcoois. Não pode esquecer. A desidratação intramolecular de álcoois produz alceno. Utiliza apenas uma única molécula de álcool. Agora, a desidratação intermolecular de álcoois produz o que, pessoal? Vai produzir éter.
Se é inter, é entre. Como nessa aqui, ó. Aqui é intramolecular de ácido, então produz anidrido cíclico. E a intermolecular, duas moléculas, produz o anidrido acíclico. Desta reação, torna-se importante porque ela pode se referir à isomeria. Não esqueça, o ácido maleico se desidrata porque ele é a forma cis. Já o ácido fumárico não se desidrata porque ele é a forma trans. Certinho? Queria agradecer enormemente a participação de vocês, né, em assistir essas aulas, tá? E nós estamos já perto do vestibular, né? Ao terminar as reações, nós vamos trabalhar polímeros, tá? Vamos bioquímica e aí a gente encerra. A minha intenção é encerrar no final de outubro. Eu quero fazer novembro, dezembro e a semana que antecede o Enem só com revisão, pessoal. Só com revisão. Tá? E nas revisões, aí não, eu vou misturar as três químicas. Eu vou para a química geral, para a fisicoquímica e para a orgânica. Tá? Então por quê? Porque são questões de vestibulares, não cai só orgânica no Enem. Eu vou fazer uma retrospectiva dos assuntos mais importantes, não só na química geral, como na fisicoquímica e na orgânica. Me aguarde que eu estou preparando um material super top. Beleza? E nós vamos aprovar vocês, já disse, eu tenho plena convicção disso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem em paz e tenhamos uma ótima semana abençoada. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.